Bora lá. Jesus, em mais uma das suas parábolas, a parábola do trigo e do joio, propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E ele lhes disse, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeasse tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Quem crê nessa palavra no seu coração e na boca, diga comigo: amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós vamos nessa oração celebrar ao Senhor mais uma vez as suas maravilhas e as suas misericórdias, que são muitas. Deus tem feito milagres no meio da igreja e nós temos provado isso, milagres de todas as formas. E eu louvo ao Senhor pelo milagre financeiro que Deus tem feito nessa igreja, pelo milagre da salvação, pelo milagre de missões. E nesse trecho eu quero parar um pouquinho só para lembrar vocês. Quero dizer que já há um mártir na Turquia que faleceu nesta semana. Um jovem que nós, não vou dizer o nome aqui, claro, né? Um jovem refugiado, sírio, naturalizado, turco, cuidava de um comércio ali que nós encontramos na Turquia, e ele se converteu por Cristo e sentiu no coração muita vontade de dizer aos seus parentes e amigos que ele agora era cristão, que servia ao Senhor Jesus. Pois é, no dia de ontem, ele falou antes de ontem, no dia de ontem foi encontrado morto. Mas eu quero dizer uma coisa, eu dizia para alguém, não lembro quem, acho que foi o irmão Paulinho hoje, eu dizia, ele passou minha frente, cheguei lá, irmão, falamos de Jesus junto com a equipe, mas ele já chegou na glória antes, já está guardado com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Irmãos, no Brasil nós não notamos muito isso, mas irmãos, o mundo está em batalha, mas os céus nunca esteve em crise, e a vitória é certa em nome de Jesus, amém? Oremos. Pai querido, quero te agradecer, meu Senhor, mais uma vez de frente ao Senhor, de frente à tua igreja. Ó Deus, eu quero te agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade de usar palavras para falar contigo, para alertar o teu povo, para propagar o evangelho do reino, para fazer conhecida a tua vontade, para também ouvir com os meus ouvidos e com os meus sentidos aguçados entender que o Senhor está às portas, o Senhor vem, a batalha está posta e nós temos gozo e alegria em servir-te, Senhor. Há uma satisfação, há uma alegria em nossa alma em te servir, meu Senhor. Não nos deixa perder tempo com aquilo que não te agrada, com aquilo que satisfaz somente o passageiro. Quero te agradecer pela vida, Senhor, do meu jovem irmão, que o Senhor aprove recolher, guardar, chamar nesta 11ª hora. Ó Deus, ajuda-nos a vencer, a sentir o mesmo gozo, a propagar esse evangelho de vida e de paz, e estar pronto, meu Senhor, para receber do Senhor o chamamento daqueles que são amados, daqueles que são queridos. Abençoa os missionários que se enveredam neste país, nos hospitais, nos manicômios, nas cadeias. Ó Deus, entra com providência na vida de cada um deles, supre do necessário. Abençoa a VJ, Senhor, abençoa Hélio, abençoa os meus irmãos na Europa, na África, em toda parte do mundo.
Todavia, estamos aqui, Senhor, para dizer, não apenas de boca, mas para ser sal para esta cidade, luz para esta cidade e nação, e declarar que ela te pertence, e que o reino do Senhor comanda essa cidade, e nós somos comandados pelo Senhor, do início ao fim. Eu te peço, fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Queridos, somente para lembrar, para reprisar, estamos falando, hoje eu não trago aqui comigo slides, mas para ganharmos tempo também, devido à urgência que o momento tem, o Senhor colocou e fez descer ao meu coração a vontade de falar à igreja do Senhor, porque em breve, eu creio, só faltam alguns ajustes aí, mas nós estamos pretendendo, estamos completando 10 anos, esse ministério, e não tem maneira melhor do que nós estarmos nessa festa, nesse momento de adoração, batizando vidas e almas. E eu quero estar, diácono Heber, junto com os meus irmãos, inclusive quero muito tomar ou estar junto, trazendo essas aulas aos domingos, né, principalmente, aos meus irmãos e aos seus familiares, aos seus filhos. Diga aos seus filhos, cada vez que eu vejo um filho de crente se convertendo por Cristo, eu fico encantado. E eu vi aqui, mais uma vez, nesse domingo próximo passado, um dos filhos de cristãos se decidindo por Cristo. Isso é muito importante, porque é aí quando nasce a compreensão, quando surge a compreensão do que é o reino de Deus. Então, Deus tem colocado no meu coração, e eu escolhi, por orientação do Senhor Espírito Santo, conforme disse na quinta-feira passada, quando eu aqui estive, né? Não na próxima, mas quando eu aqui estive, sobre 7 formas que o Senhor Jesus usou para figurar o que é o reino de Deus. E eu disse aqui então, naquela ocasião, quando nós falamos aqui de ovelhas ou bodes, né? Ou carneiros, uma das formas figuradas de falar do reino que o Senhor Jesus escolheu é essa. No reino de Deus, ele é composto tanto de ovelhas, e nós dissemos aqui exaustivamente, que são animais que produzem, né, são seres que dão a lã, são seres que são obedientes, seguem o seu pastor, gostam de viver em bando, sozinhas elas morrem, são muito frágeis, enquanto que bodes dão uma rada, gostam de andar sozinho, é fedido, tem vários quesitos que afastam e mostram que, mesmo estando envolvidos num pasto, ele não faz parte do mesmo rebanho. Hoje nós vamos entrar falando sobre o reino dos céus, usando a parábola que Jesus citou aqui do joio e do trigo. Nós separamos 7, mas elas são várias. Se vocês verificarem aqui, por exemplo, na sequência, vai ter a parábola do grão de mostarda, aí depois tem a explicação dela, sobre o tesouro escondido, né? Quem achou o evangelho do reino, quem achou o reino do Senhor, ele vai vender tudo, ele vai abrir mão de tudo, de carro, casa, como aquele homem que achou um tesouro, e ele vendeu sua casa, os seus bens, as suas posses, porque o tesouro era de maior valia do que tudo que ele tinha. Mas nós escolhemos apenas 7. E dentre eles é esse que nós vamos falar hoje. Na sequência nós vamos falar também sobre o zambujeiro e da oliveira, né? Ou oliveira brava. E nesse contexto também, numa símile, está também a figueira, ou a figueira brava, né? Alguns chamam de sicômoro. E depois, em quarto ponto, as 2 casas. Em quinto, o Senhor e os servos. Em sexto lugar, pais e filho. E em sétimo lugar, noivo e noiva. Então, o reino de Deus, e prestem atenção agora, porque doravante, se não prestar atenção, perde um item. E se perder um item, não entende nenhum deles. É interessante isso. E vou dizer, mas pastor, é difícil assim? Já vou dizer o seguinte, não confunda o reino de Deus, preste atenção, deixa para conversar depois, né? O reino de Deus com o evangelho do reino. Tá? O evangelho é simples. O evangelho é simples. Aliás, quando você, se você usar somente a Bíblia Sagrada,
você vai exaustivamente, completamente, soberanamente, de uma forma replementar, suplementar ou complementar, para os matemáticos aí que quiser, você vai falar do Evangelho. Tá? E não precisa colocar nada seu. Claro que nós usamos muitas vezes símiles, comparação, parábola, como Jesus mesmo fez, para que as pessoas compreendam. Por quê? Exatamente porque no meio da explicação que Jesus dá, sempre tem alguém perdido, falando, conversando, comendo, indo buscar peixe, indo buscar pão, indo arrumar ali. Então Jesus, ele exausta para que as pessoas compreendam. Mas o Evangelho por si só, ele é muito simples. Mas o reino de Deus é complicado. Me desculpa dizer essa realidade, viu? Se tinha alguém pensando que era simples. Não, o reino de Deus é simples. Não, é muito complicado. Eu vou dizer para você, para entrar no céu, no reino do Senhor, tem que fazer conta. Tem que planejar. Se não entender o reino de Deus, não entra. Por isso que eu escolhi aqui essas 7 símiles, essas 7 parábolas, essas 7 comparações, para que nós entremos nela e façamos, no caso, como nós já falamos aqui, da ovelha ou do bode, comportamento. Hoje nós vamos falar aqui do joio e do trigo, produção, e assim por diante. Em cada faceta da nossa vida, nós temos que entrar no reino de Deus, ou o reino de Deus entrar em nós. Na verdade, eu disse aqui, que desde que o Senhor Jesus, depois que escolheu Natanael, ele disse, a partir de agora, o reino de Deus invade a terra. E ele disse, em outras palavras, que são, vocês verão anjos subindo e descendo, ou seja, o céu vai servir a terra. Jesus foi, porque ele fez a abertura, mas ele nos deixou como mordomos, como, que serve em festa, como é que chama? Garçons, administradores, profetas, apóstolos, para servir pessoas. E ele fez algumas comparações fortes até. Vocês são, ele usou uma base para dizer, vocês são sal da terra e luz do mundo. Então, em São José dos Campos, é isso que nós somos, tá? Nessa passagem que nós lemos aqui, nós compreendemos, irmãos, de 24 a 30, né, de 3 de Mateus, nós compreendemos aqui essa propositura do Senhor Jesus. Ele disse, olha, o reino dos céus, foi Jesus que disse, e não adianta querer mudar, tá? Se alguém perguntar, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Irmão, por que o senhor está dizendo isso? Porque para pregar o evangelho, você precisa entender isso. E quando alguém entrar na igreja, se alguém não compreender, por exemplo, a parábola passada, já vai formar um bode. Entendeu? Por exemplo, alguém aceita Cristo. Aí chega, senta do lado de alguém que é bode, não é ovelha, é cabra. Aí fala, olha, cuidado, viu, o pastor é bravo. Pronto, ele já vai gerar um bodinho. Aí fala, olha, sabe aquela irmã ali? Só ela se acha, canta de um jeito, está formando bode. Entendeu? Quando aquele irmão ali chega, sabe, irmão Cláudio Omar? Quando ele mandar ir, não vai não, viu, que ele não manda em você não. Se alguém tiver que falar, que venha o pastor, bode. Entendeu? Esse negócio lá na frente, o irmão já orou. Aí chama ali, deu um tal de gasofilácio ali. Aí os irmãos vão lá. Não precisa ir não, fique sentado aqui. Eu recebo a mesma bênção. Bode. Porque existe algo por detrás disso. O pastor ensinou porque ele orou e o Senhor orientou, e há uma chave nesse negócio. Uma chave submissional e que arrasta as ovelhinhas, mas não arrasta bode, porque bode anda sozinho. Então, por isso que é necessário que nós compreendamos, quando Jesus propõe essa parábola, ele diz, o reino dos céus é semelhante. Irmão, sabe o que é semelhante? Um ser humano é semelhante a mim, ou seja, ele come, bebe, tem sono, precisa trabalhar, precisa comer, ele é semelhante. Ele pode não ser igual na aparência, mas o modus operandi, necessidade, né, a necessidade, o factus necessitatis, isso aí é semelhante, tá? Então Jesus propõe, dizendo que é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. E agora, eu vou colocar a figura do pastor dentro dessa realidade. Aí ele diz aqui, olha,
Ele semeou boa semente. Ora, o joio e o trigo têm algumas diferenças. Eu não sei se tem ali a imagem, se tivesse, poderia até deixar aquela imagem fixa ali do joio e do trigo. Porque o trigo, ele começa a crescer, mas ele não, se você não cuidar do trigo, as raízes dele não é que ele não tenha raiz, mas a sua raiz não é o suficiente para suportar o seu peso quando ele é arrancado, ele sai facilmente. Você arranca facilmente um ramo de trigo do solo. O ramo de joio, não. Já escutaram falar em braquiária? Quem é das Minas Gerais, o sudeste paulista aí, fala braquiara, né? Mas é a braquiária. Você puxa ali, você não plantou a infeliz, mas você puxa e não vem. Sabe? Às vezes você puxa ela, tem umas ramas que vai andando, você vai puxando, você vai levantando, tem rama para todo lado. Porque ela não frutifica, ela não se alimenta somente dali, ela vai embora, ela busca aqui, ela mexe ali, para não sair. É duro, é difícil, você não consegue arrancar fácil. Você precisa pôr força ali para arrancar o joio, tá? Outro detalhe, enquanto o trigo, até porque ele dá fruto, o trigo dá o fruto, que é realmente daquelas micro espiguinhas, que parece mais um arroz pequenininho, gera ali, parece até o sorgo, né? Quem já conhece sorgo sabe o que eu estou dizendo. Mas ali dentro, quando você aperta, sai uma massinha que é o trigo. Que uma vez macerado, batido, moído, processado, vai gerar o que a gente faz aí, bolo, pão, dá fruto. O joio não. O joio nasce lá o arrozinho, mas dentro não tem nada. Parece um carrapato murcho. Nem para encher o invólucro o infeliz serve. É murchinho. Tudo parecido com trigo, mas não tem nada dentro. Então só vai ter palha. Mas vou dizer um negócio. Pode estar o tempo que for. Ele nasce e nasce geralmente mais bonito que o trigo. Se você for, as mulheres, as irmãs aí, for comprar trigo, né, pessoal? Compra trigo para fazer aí, fazer decoração, né? Eles vão vender joio, sabe por quê? Porque o trigo é mais maleável, vai quebrar mais facilmente. O joio não, fica bonitão, por um tempo. Parece que foi feito para durar. Não são assim as pessoas do mundo? Alguém me disse ainda essa semana, por que será que as pessoas más vivem mais? Ele disse, presta atenção. Morreu uma pessoa essa semana, né? Que durou um tempão. Mas gente ruim, que não transmite o bem. É claro que para alguns, eu não vou querer unanimidade aqui, né? Mas demora muito, vai mais tempo. E parece que quem é bom... Aí eu disse, olha, eu não sei, tem segredos que eu não sei dizer. Eu não vou inventar, colocar palavra onde a Bíblia não põe. Mas a palavra do Senhor me diz algumas coisas que eu posso dizer. O Senhor se agrada da morte dos seus santos. Então Deus tem o maior prazer em levar o santo embora. Mas o ímpio, ele dá tempo para ver se ele se arrepende. Isso é fruto da longanimidade e da benignidade do Senhor Deus. É difícil para o ser humano entender, porque nós, terráqueos, queremos nos tornar terreais. Mas nós somos celestiais, espirituais. Não devemos pensar como pensa o mundo. Aí eu dizia ontem, até no programa da rádio lá, o Montoninho perguntando, e eu respondendo para ele, falei, olha, irmão, eu cheguei à conclusão, mas também com base na palavra de Deus, de que eu estou vivo por duas razões. Eu quero acreditar, pastor Edson, que é por causa da segunda que eu estou aqui, mas pode ser pela primeira. Qual é a primeira razão de eu estar vivo? Eu não estar preparado, está faltando alguma coisa. Benevolência, misericórdia de Deus, dádiva, Deus vai dando tempo. Gente ruim não morre cedo. Deus vai dando tempo para ver se ele se arrepende, se chega ao conhecimento da verdade, vai dando tempo, dando tempo, dando tempo. Só que tem gente boa que vive muito tempo também. Por quê? É o segundo ponto. Deus tem propósito.
é útil na obra de Deus, faz bem para os outros, representa Jesus, transmite a vida, entrega de si, não retém, transborda. Então vejam, irmãos, que não é tão simples. Isso tudo está dentro do reino de Deus. São perguntas dissimulativas, no sentido próprio da palavra, que muitas vezes faz o crente viver uma vida rasa, fazer perguntas tolas, questionar a Deus, não aceitar a morte dos seus entes queridos, ter um luto muito longo, ter medo de morrer, porque não conheceu a figura, a realidade do reino de Deus. Ainda falando sobre o trigo e o joio, eu disse aqui, irmãos, que o joio é difícil arrancar da terra, porque ele é apegado à terra. E no reino de Deus, a pessoa que é apegada à terra, já viram isso? Não sei se vocês prestaram atenção, que dizem, qualquer dorzinha de dente. Ah, Jesus, tem misericórdia, porque eu tenho minha mãe para cuidar, tenho meu filho para casar, só que o filho tem 1 ano de idade. Né? Você indiretamente está dizendo, eu tenho medo de morrer. Claro, irmão, ninguém quer cortar a fila, nem eu. Mas posso dizer como Paulo, porque quem é trigo está pronto, ele não quer, ele está pronto para sustentar o vento, sustentar o fruto, alimentar pessoas, mas se for arrancado, ele se entrega. Paulo disse, e faço as palavras dele as minhas: é muito bom, eu quisera estar com Cristo, é maravilhoso, mas se há algum proveito de eu ou vivendo, alcançar outras pessoas, trazer benefício, que eu viva. Mas o joio não é assim. Ah, é bom estar com Cristo, mas se eu puder fazer umas viagens, cuidar da minha vida, comer meu bolinho, envelhecer, dar trabalho, eu quero dar trabalho para o meu marido. Eu já vi alguém, uma irmã, dizendo isso: irmão, pastor, eu vou dar trabalho para ele. Você está pensando o quê? Eu vou dar trabalho. Como? É o joio em vida. Mas eu, na verdade, talvez por isso não seja tão ouvido, porque não digo o que as pessoas querem ouvir. Eu faço compreender aquilo que é a verdade. Ainda falando, irmão, sobre o joio e o trigo. O trigo, ele alimenta, ele traz benefício, ele faz a festa do pai de família. O joio é tóxico. Se um ser humano comer, morre. É envenenado. Ele, além de não alimentar ninguém, se alguém se alimentar dele, morre. Sabe, eu nem precisava dizer, né? Mas é que eu sou muito teimoso. E às vezes me dá a impressão, até por orientação às vezes da minha esposa, falo: filho, explica melhor, porque você fala algumas palavras difíceis, a maioria, uma grande parte não entende. É por isso que eu detalho, irmão. Senão eu só leria e iria embora, seguiria. Mas o que o Senhor Jesus quer dizer aqui é que no reino dos céus tem joio. E o joio intoxica os outros. Ele não alimenta. É como se eu dissesse assim: sabe uma pessoa que está entre nós, mas ele não oferta? Não vou nem falar. Aliás, irmão, doravante, toda vez que eu lembrar, só se eu esquecer mesmo, não vou mais falar de dízimo não, porque tem gente que hoje está doído quando você fala de dízimo. Então hoje que seja a última vez. Eu vou falar quando oferta. Quando oferta. Porque aí é dentro da pessoa e Deus. Porque eles vão seguindo. E quem é que semeia o trigo? Está escrito aqui: o semeador, o pai de família, que representa o próprio Deus. E quem é que semeia o joio? O inimigo, que é o diabo. Aí quando os discípulos perguntaram aqui: mas Senhor, os trabalhadores, né? O senhor não semeou trigo? Ele falou: mas enquanto os homens dormiam, não é enquanto Deus dormia. Enquanto os homens dormiam. Sabe, irmãos, é duro, irmão Heber,
presbítero Mateus, mas é uma realidade, pastor Gil e Oséias. Às vezes nós dormimos, em que sentido? Eu digo alguma coisa aqui, por exemplo, irmãos, você vai começar o culto, você entendeu que Deus colocou alguma coisa no seu pastor? Então você diga, São José dos Campos é do Senhor Jesus, declare a palavra. Mas aí a gente dorme. O que é o sentido de dormir? Às vezes você não estar aqui, ou está em outro lado, ou cuidando de outra coisa. Aí é nesse momento que o inimigo semeia, na mente de alguns, vai dizer para quê? Já não disse uma vez? Orar para quê? Eu já não orei um dia? Vou lá na frente para quê? Eu já não fui uma vez? Voltar para Jesus para quê? Eu já não aceitei Ele? É o inimigo semeando e mudando, colocando no meio da lavoura boa o joio. No meio do que é bom, o que é mal. Por quê? Todas as vezes que eu digo, cada dia, irmãos, é novo. É a batalha do dia. Eu emanei palavras de ordem, de fé. E se for por 2 ou 3, escreve-se aqui na terra, escreve-se no céu. E as potestades e principados na região de São José dos Campos fogem da região onde nós estivermos. Ah, mas e orar? Deus não já conhece tudo que eu sei? E por que eu preciso dizer para Ele? Porque Deus quer relacionamento com você. Qual é a mãe que não sabe? Eu prestei atenção hoje, e vou abrir até um particular lá de casa, porque não tem problema nenhum. Não sei por que motivação, mas eu sei que foi algo materno. Cheguei hoje com o meu filho Yuri em casa, aí ele não está tarefado, a atualidade dele, irmão, está agora lá em casa, está cepando, né? Como estudando direto, né? Aí ele chegou, já foi direto, vinha falando comigo tudo, mas aí daqui a pouco eu ouvi a voz da mãe, Yuri, e na hora, irmão, sabe o que eu lembrei? A voz de Deus, Adão, sabe, um negócio bem assim. Yuri, eu falei, ih, mamãe está chamando, filho. Aí chegou lá, não. Bom dia, mamãe, está tudo bem, está tranquilo. Mas ela já não sabe, se o menino chegou, já não está bem? Não fui eu que fui buscar? Não viu os passos? Para que ele tem que vir? Acorda, crente. Jesus sabe que você está aí, sabe que você está vivo, mas Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ver você orando, quer ouvir a tua voz. Então, quando o filho do mal entrar aqui, fala, não precisa não, irmão. Lá na rádio morte, vida, processo, não interessa, que abriu o debate e não encontrar a base aqui, em nome de Jesus, diga, eu me alimento de pão novo, eu não preciso de outra coisa. Deus enviou um profeta a dizer, vem irmão, vem, é porque o Senhor colocou no coração dele. É porque numa madrugada dessa o Senhor falou, chama porque eu curo, chama porque eu abençoo. Mas o joio é semeado enquanto a gente dorme. E a gente tem que dormir mesmo, não tem jeito. Eu tenho que ir para casa. Aí levanta um infeliz do lado de lá e joga joio. Às vezes onde está o trigo mais bonito. É isso que Jesus está querendo dizer. Não se preocupe. E pior, irmão. Eu lembro que no domingo, não tem muito tempo, eu falei sobre um assunto, de manhã na escola bíblica dominical. À noite, houve uma falha naquele mesmo segmento. Eu estava presente no culto. Aí veio alguém depois, pastor, o senhor não viu, não sei o que. Eu falei, a minha pergunta, o senhor não estava na escola bíblica? Porque eu falei lá. O que é? É o tempo que você vai dormir. O inimigo vem e semeia. No lugar mais bonito. No lugar onde tem trigo. Mas o que é isso? E o pior, porque a preocupação é a seguinte, pastor, o senhor não está vendo, irmão? Se preocupa não. Jesus disse que não tem jeito. Vai ter joio e vai ter trigo até o fim. Não é que o semeador semeou joio. Não tem nenhum louco que semeia joio. Semeia trigo. Mas o joio nasce por meio. Você está entendendo? Entendeu? Faz sentido para você? Pode dizer amém? Eu sei que dói, mas é verdade. Aleluia. Olha só, irmão. Dando continuidade aqui, o Senhor Jesus ainda diz.
Eu li essa parte aqui, né, que é o versículo 25. Mas dormindo dormindo quem? O Senhor? Os homens, veio o maligno e semeou joio no meio do trigo. E o que ele fez depois? Está escrito aí? O que ele fez? Olha lá, irmão, versículo 25. Ele semeou o joio e fez o quê? Alguém diga para mim. Me ajuda a pregar e ficar com a Bíblia aberta aí. Retirou-se. Irmão, não pensa que você vai saber que o inimigo está aonde você ouvir. Jesus está querendo dizer isso. O inimigo, na maioria das vezes, não está presente, mas se faz presente. Eu posso contar aqui um irmão, é que não temos muito tempo para isso, e essa é uma das lições mais extensas que tem, mas nós vamos cumprir ela. Um irmão chamado Olegário, já contei aqui algumas vezes, mas vou somente resumir. Ali na Bahia, um homem que os políticos, o pessoal da Rede Globo, digo com todas as letras, que é verdade, da Rede Globo, e políticos de Brasília procurava ele para matar os outros, os inimigos deles. Aí ia lá, ele era um bruxo, tinha contato direto com o inimigo, com o diabo, e essas pessoas de elite aí, inclusive dessas que morreu recentemente, procurava ele lá, sabe, para buscar fama, buscar poder, e ele dava, ele fazia acidentes. Ele falou, irmão Olegário, pastor Olegário agora já dorme no Senhor. Depois ele se converteu, né, e se tornou um pastor. Ele disse que fazia carro capotar, trem bater, tudo através de sangue. E eu acho interessante, e muita gente não entende o que é isso aí. Recentemente até alguém, um companheiro de farda me pediu, na semana passada, no início da semana passada, me pediu apoio a respeito de alguém, ele queria orientação, porque essa pessoa estava totalmente transtornada, uma jovem senhora, e ela doa o seu corpo quando está possessa, para quantos homens forem, se machuca, e para pegar ela tem que ser 5, 6 policiais, senão não consegue se jogar em cima, e é pancada para todo lado. Mas como que ela chegou a essa condição? Ela perdeu o seu marido ainda muito jovem, e ela queria um determinado homem, que era casado. E ela foi, como no caso desse irmão Olegário, procurou uma dessas pessoas. Eu estive, um parênteses dentro do parênteses, tá? Então abre um colchete. Depois uma chave, subchave, claves, né? Mas não, só isso aí. Mas eu estava recentemente numa festa com a irmã Rosa, e conversando com uma irmã que saiu desse meio, e ela conversando conosco lá, ela falou, pastor, quando eu disse uma palavra para ela, que ela tinha algumas dúvidas. Alguns anos, já servindo a Deus, vindo da mesa branca do Espiritismo, e ela conversando com algumas dúvidas ali, eu falei, irmã, olha, é assim, assim, assim. Falei, irmã, viva com o olhar colocado, uma coisa que eu tenho dito direto para os irmãos aqui, no seu Deus. Não olhe para pessoas. Quem olha para pessoas, cai. O nosso inimigo é sujo, ele é guerreiro velho. Ela, pastor, o senhor não sabe, antes de eu ser crente, que ela já está agora há alguns anos como cristã, mas ainda agindo como uma nova convertida, e naquela festa, que foi, tem uns 15 dias atrás, né, filho? Ela falou, a minha mãe era daquelas durona, e nós éramos espíritas, católicos espíritas. Talvez eu vá machucar alguém aqui, tá? Mas me desculpa ao mesmo tempo, e não me desculpe se não quiser, porque é verdade. A igreja católica é a maior prostituta que existe. No mesmo tempo que são católicos, se misturam com o espiritismo, se misturam com Seixonoye, se misturam com... Então, isso é... Mas eu não estou dizendo também que não tem igreja evangélica prostituta não, viu? Tem. Hoje está cheio. Leva gato para cima do... Quase falei o nome dele. Jesus, escapou por pouco. Glória a Deus. O Senhor dá livramento, né, irmão? Mas, e atrai pessoas, viu? Canta bonito, mas está flertando com o inferno. Está bonito, está joio, mas flertando com o inferno. Aí ela disse que, só que a mãe dela era durona. E, em determinado momento, aquele chefe lá na mesa falou, olha, a senhora, porque tudo que ela ia tentar, falou, oh meu Deus, oh Deus. Sabe as pessoas que levam o nome de Deus em vão? Mas até o nome de Deus em vão prejudica o inferno. Aí o rapaz ali falou, olha, a senhora para de falar nesse nome,
porque senão não desce nenhuma entidade aqui. Ela falou, não, eu vou continuar falando sim, porque eu sou espírita, mas antes de ser espírita e antes de ser kardecista e maçônica, eu sou católica. Olha que mistura, irmão. Então eu vou continuar assim. E saiu. Nessa saída dela, Deus começou a agir. Por quê? Porque ela via que os cristãos de verdade, não esse cristão que ela era, os pentecostais, achavam poder no nome do Senhor Deus. Aí disse que ela saiu daquele centro e a sua filha, que é essa irmã que estava conosco, ficou. Só que aquela irmã ficava com aquilo no pensamento. Aí disse que o inimigo mostrou para ela, dizendo o seguinte, olha, vai aparecer um dia um pastor e vai dizer para você que eu sou guerreiro velho, que você tem que colocar os olhos em Jesus. Olha, foge dele, porque ele vai estar falando a verdade. Só que a verdade nem sempre dá certo, e algo dessa natureza, que eu não me lembro, mais algumas coisas ela falou lá. Ela falou, pastor, o senhor acabou de dizer isso agora. Eu falei, é? Olha só, irmão, eu sei que alguns irmãos não vão viajar, aí, mas ele já via, certamente, o que a minha mãe havia ensinado, o que eu pregava, e os nossos caminhos, porque ele é guerreiro velho, irmãos, ele sabe, é espírito também, os caminhos por onde poderemos passar. E ele fica singrando, fechando os nossos caminhos. Mas nele não habita a verdade, só habita a mentira. Então, o Senhor Jesus, aqui, irmãos, quando propõe essa parábola, eu acho interessante que nós lembremos que esse engano, muitas vezes, está no nosso meio e nós não notamos. Finalizando agora o parênteses que eu abri, o pastor Olegário, ele fazia trabalho para todo mundo, mas um dia ele chegou numa praia, estava muito angustiado, e ele parou, era um Galaxy, daquele Galaxy Landau, né? O seu motorista, e ele pediu para o motorista parar lá, e saiu na praia ali, uma praia na Bahia, e ele olhou para o céu, estava estrelado, e falou, Senhor, oh Deus, se o Senhor existe, me responde, será que para mim ainda há um lugar? Aí disse que ele ouviu uma voz, mais de homem, uma voz forte, e disse, Olegário, para ti ainda há lugar. Aí disse que ele olhou para ver, aí voltou, olhou do lado, o motorista lá, correndo o motorista, você falou alguma coisa? Não, eu falei, nada não, doutor. Voltou, foi mais distante ainda, já entrando na água, e disse, se é o Senhor mesmo, ainda há lugar para mim. O Senhor disse bem forte, Olegário, eu te digo que para ti ainda há um lugar. Ele pegou, rapidamente dizendo, ele pegou aquele carro, entrou numa repimboca lá, onde tinha, olha só, irmão, foi ele que conta, não sou eu, tá? Me desculpa aí, hein? Me desculpa aí, quem for ficar chateado, tá? Nos lugares, eu fui no lugar mais pobre da Bahia, que é onde eu sabia que ali estavam os crentes de verdade. Foi ele que disse, tá, irmão? Você me desculpa. Ele entrou pelas favelas, quando viu uma igrejinha lá, ele entrou, sentou no fundo. Ele disse que não entendeu mais nada. Quando ele acordou, ele falou, eu apaguei. Quando eu acordei, já estava na frente aceitando Jesus. Só que saí de lá, eu fui, tinha gente, acabar demorando contando, tinha gente me esperando, estava fazendo fila. Ele morava na beira da praia, um casarão, fazendo fila, virando. E vou dizer o nome deles, porque ele falou, então não tem problema. Se alguém leu o testemunho dele, não foi, ouvi, não foi eu quem disse. Os ACM, os Carlos Magalhães, da Bahia, tinha os parentes, estavam lá para tomar passe, para pedir para derrubar outros políticos, que era da Arena, eles eram do MDB na época, né? Que era para derrubar, e estava lá, e um monte de gente. Quando ele entrou lá, entrou pelos fundos, aí já veio o assessor dele, ô Olegário, onde é que você estava? Está cheio de gente, aí está bombando hoje, sexta-feira é o dia que mais enche. Ele falou, não, eu estava num lugar aí, não. Aí disse que, apressando aqui, irmãos, o que eu preciso dizer, disse que ele ficou sozinho, quando ele entrou naquela sala, uma sala escura, pintada de preto, tudo fechado, não tinha janelas, era um fedor terrível ali. Ele falou, irmãos, eu vim entender isso depois, porque eu já nem sentia. Era tanta galinha morta, tanto porco, tanto bicho, sapo que matava ali, e ficava aquele cheiro, era um cheiro horrível. Porta para fechar, sabe, tipo essas portas de frigorífico, para poder não sair o cheiro? Mas ele entrou ali, e daqui a pouco ele ficou esperando. Quando ele entrou ali, o diabo falou, por que você demorou hoje? Ele falou, é que eu estava num lugar. Ele falou, olha,
ali não é o seu lugar, não. Eu falei, mas como é que não é o meu lugar? Não, você não pode estar ali naquele lugar, não. Você não pode estar naquele lugar, não. Aquele lugar não é seu, o seu lugar é aqui. Ele falou, não, é para lá que eu vou. Aí ele disse que o inimigo foi embora, falou, nós vamos voltar a falar, se você sair do meu comando, eu vou tirar tudo que você tem. Ele é um homem rico, irmão, cheio de dinheiro. Vou tirar tudo que você tem. Aí disse que ele saiu depois dali, no outro dia o diabo desapareceu. Ele foi naquela igrejinha, chegou para o pastor e contou para o pastor, olha, pastor, aconteceu isso, 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 o que eu faço agora? O inimigo está se apresentando ainda, eu aceitei Jesus, eu quero servir Jesus, mas ele está apresentando. O pastor falou para ele, nós estamos conversando aqui, e o que eu acabei de dizer para vocês, o sangue do Senhor Jesus nos protege. Pega ele de surpresa. Mas como ele sabe de tudo? Ele me conta tudo. Falou, o que eu estou falando para você aqui, ele não vai saber não. Porque nós estamos falando debaixo do sangue de Jesus. Pergunta para ele onde está a sepultura de Moisés. Ele tá bom. Ele saiu. E ficou lá, voltou lá e ficou. Na sexta-feira próxima. E esperando, daqui a pouco ele apareceu. Cadê, onde é que você estava? Ele disse, eu estava... Não, ele disse, hoje foi você que demorou, né? Ele falou, é que eu estava numa ceia. O diabo disse, eu estava numa ceia. Estava um vinho gostoso. Ele falou, mas como que você entrou no meio dos crentes? Ele falou, está cheio de gente lá que é minha. Eu bebo vinho na boca deles. Foi o testemunho dele. Eu bebo vinho da boca deles. Olha só, irmão. Joio no meio do trigo, é aí que eu queria chegar. Mas finalizando esse testemunho, disse que ele voltou depois e falou, bom, tá bom então. Eu quero te perguntar uma coisa, se você me responder, eu te sirvo. Se você não responder, a partir de agora eu sirvo a Jesus Cristo. Ele falou, pergunta qualquer coisa. Ele falou, onde está o túmulo de Moisés? Ele falou, dura coisa me pediste. Desapareceu, nunca mais. Foi perdendo tudo, perdeu casa, perdeu carro, mas ele contava com gosto, irmão, ali na igreja da Cruz Cabugá, no Pernambuco, dizendo, hoje eu sou rico porque eu tenho Jesus, tenho esperança, sou livre, bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, dando continuidade aqui, olha só, verso 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O inimigo plantou, o trigo cresceu, mas o joio também cresceu. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeasse no teu campo boa semente, porque tem então joio. Aí a resposta que nós estamos falando aqui, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres que vamos arrancá-lo? Irmão, no reino de Deus, não se arranca joio. Mas pastor, mas em Coríntios 5 que o senhor ensinou recentemente, irmão, presta atenção, querido. Eu não disse que tem que fazer conta no reino de Deus. O evangelho é simples. Mas o reino de Deus não é para qualquer um não é para qualquer cabeça de fósforo não. Eu vou entrar no céu. Burro. Boca aberta, sem estudar a palavra de Deus, sem orar, vai não. Vai ser enganado. Mas hoje aqui nós temos pessoas que querem aprender a palavra do Senhor. Lá em Coríntios está escrito, expulsa o irmão imoral. O irmão. Sabe o que é irmão? É aquele que tem o mesmo sangue. É aquele que tem a mesma condição. Eu vou, para facilitar ainda mais, você. O pastor, tanto tempo servindo a Jesus, aí ele começa a dar defeito. Aí é diferente, irmão. Esse você não pode andar com ele. O irmão que servia ao Senhor, ganhou para Jesus. Agora, o joio, ele nasce aí, tem gente, irmão, que é joio, porque não tem jeito do joio virar trigo. Só pelo sangue de Jesus. Tá? E nem do trigo virar joio. São aquelas pessoas, conforme está escrito também, se saíram do nosso meio, é porque nunca foram nossos. Você conhece, é aquela pessoa que a vida inteira é assim, sabe? Oh céu, oh vida, que sol, que lua, tem que ficar de pé, tem que cantar, tem que ir para o culto, tem culto hoje, é joio, ele sempre foi joio. Ele envenena o trigo. Esse é que é o problema. O trigo não pode ser transformado, mas pode ser morto. Sabe aquela pessoa que é assim? Vamos dizer, eu sou um pastor, vamos me colocar como exemplo do pastor Joio aqui, sabe? Irmãos, é uma luta tão grande.
Ô, irmão, servir a Deus dói tanto. Ai, irmão, ó, é uma luta, viu? Eu não estou aguentando, vocês não cuidam de mim. Ah, pastor, vai aceitar Jesus, querido. Levanta a cabeça, deixa o cão ladrar. Deixa arrancar os pedaços, vai lutando, cabeça erguida, como um bom soldado de Cristo Jesus. Canta a vitória, conta a vitória, testemunho e não testemunho. Irmão, estão conseguindo entender? Está fazendo sentido para você ou não? Amém? Amém, louvado seja Deus. Então, olha só, irmão. O joio, o lugar dele é no fogo. Está escrito aqui, ó. Jesus disse, porém ele disse, não vamos arrancar não. Porque ao colher o joio, pode ser que nós arrancamos também o trigo com ele. Não sei se você está entendendo. Sabe quando tem um joio no meio da família? Porque isso tem em todo lugar, tá, irmão? Tem joio no serviço, tem joio na igreja, tem joio na família. Mas às vezes, se você for arrancar o joio da família do irmão que é trigo, você mata ele. Porque o irmão fica triste, ele, às vezes não consegue entender. Mas como é que o pastor fez isso? É meu filho, é minha filha, é minha mulher, é meu marido. Aí, irmão, você me desculpa, tá? Aqueles que são mais... Pastor, tem que tomar... crente da rota, do BOP, né? Então, tem que ser agora, pastor, tem que ser agora. Não, aguenta aí. Eu sou meio ronda comunitária nesse sentido, irmão. Vou primeiro a ser amigos. Né? Evangelho é isso. É suportar um ao outro sem me apodrecer. Sabe aquele irmão que está dando, ô pastor, o senhor viu o Jefferson? Ô, que irmão ruim de negócio, não gosto dele, ele é muito bravo. Eu olho para ele e falo, é útil, né, irmão? É útil, graças a Deus. Deus tem de todo jeito na sua casa. Ele pode falar, eu não vou mudar ele, mas não me contamina. O senhor viu a Vivian? Oh, pastor, sinceramente, ela vem, fica do lado do marido dela. Para que aquela meleira toda? Aí fica, eu te amo, lindão. Te beijo, né? O Juliano, né? Meu mozão, né? Ô, querido. E a Vaninha de lá, coração, outro vem. Pastor, o que é isso? Irmão, eu digo, mas... Está querendo ser igual a eles, não quer não, irmão? Tira uma brincadeirinha daqui, para não matar. Mas vou pôr no lugar. Não vou me contaminar. Não posso, não é bonito um negócio desse, irmão? Não, eu gosto assim, que sai para lá. Ô, velho, vem, velha. Mulher, oi, marido. Fala, marida. Anda. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que até Sara chamava o seu marido de meu Senhor. É aquele filho que às vezes a gente quer educar. Fala aqui, pai. E a gente tem que aguentar, irmão, porque é joio, né? É meu filho. Como é que ele chamou, irmão? Me chamou de velho. Eu falo aí, mala, chamando o pai de mala. Já vi? A mãe. Ô, velho, ô, mala acabada. Já vi filho chamar a mãe de bruxa. Minha bruxa. Deixa eu ver se não confundo por aqui, mas tem um lugarzinho que chamaram a esposa, chamou a esposa de um negócio tão difícil, irmão. Eu falei, irmão, faço não. Faço não. Sabe, chama de matadeira. Às vezes chama cangaceira, cabeça de vento, cabeção, ET. Não, mas não parece mesmo, pastor. Irmão, eu tinha um amigo, né, um colega, que raros amigos eu tenho, eu lembro de um só. Mas um colega, a Rosa lembra dele, chamava a mulher de gorda, e ele é que era gordo, a mulher esbelta. Eu falei, mas não tem alguma coisa errada aí não, amigão? A gorda. Eu falei, mas chama pelo nome. Sabe? E às vezes a pessoa fala, pastor, mas tem que tomar atenção. Não, eu não vou me contaminar, porque eu não vou fazer isso com a minha esposa. Mas também não posso arrancar o joio, porque senão, às vezes a mulher, se chegar para a mulher, olha, eu falei para o seu marido que eu não quero mais que ele chame você de gordo, porque eu acho feio, tem que chamar você de meu amor. A mulher, pastor, mas às vezes ela fica machucada, o trigo fica mal. Mas nós nos conhecemos assim, mas tudo bem, conheceu assim, mas eu estou acertando. Sabe, é aquele carro que você acabou de comprar, tirou da agência, mas está desalinhado, você vai andar com ele desalinhado só porque é zero? Não tem gasolina, não, eu tirei agora da agência, eu vou andar sem gasolina. Você não vai pôr, tem que arrumar.
E na igreja, irmão, no reino de Deus, é desse jeito que vão ficar. É como o joio, não me mexo daqui, daqui ninguém me tira, daqui ninguém me tasca, eu não me encurvo, eu não dou fruto, eu não alimento, eu não sou arrancado, eu não vou servir, eu não dou sombra e eu não saio do meio. Eu estou sendo muito drástico para que vocês compreendam. Por quê? Porque esse nada a ver do inimigo pegou muita gente. Por que não dizer todo mundo? Ficou todo mundo... Às vezes o crente é joio puro na igreja, senta lá no fundo e fica assim, ó. E entra um, olha, entra outro, olha, mede, e todas as informações saem dali, daquele foco. É joio. Ah, pastor, por que o senhor não manda embora? Eu não posso. Não posso. Por quê? Porque o mestre mandou. Ele disse, deixa aí, no dia da ceifa, chá comigo. Vai para o lugar certo. Terminando aqui, ó. Deixai crescer ambos juntos. Até, aí é que dói, irmão. Ai, ai, ai. Pode crescer junto. Foi Jesus quem mandou. Até a ceifa. Direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. E atai-o em molhos. Olha só que carinho, irmão. Não, junta tudo. Vamos botar num balaio só. Para o queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Trigo é para o celeiro, joio para queimar. Então, quando você estiver evangelizando, porque eu estou falando tudo isso por causa da campanha do Mais Um, que é para você ganhar alma. Você ganhar alma para Jesus e eu vou discipular. Se você não puder, tá? Eu vou querer estar todo domingo discipulando essas pessoas. Para que não venha mais cabra, muito joio, para a gente diminuir um pouco isso aqui. E para que você gere algo que é seu. Gere algo bom, fruto bom e fruto que permaneça. Para quê? Porque alguém vai dizer, ah, mas por que Deus é tão mau? Né? Acho que Deus não vai jogar ninguém no inferno. Não vai não, irmão. A pessoa vai sozinha mesmo. Vai queimar porque quer, porque está avisado. Prestem atenção, irmãos, que o Evangelho é algo simples. O Evangelho, nós temos 3 formas de falar, mas o conteúdo é o mesmo. É o Evangelho do Reino, que os profetas pregaram até Jesus, né? Aí de Jesus para cá, o Evangelho da graça, e o Evangelho lá de Apocalipse, que é o Evangelho eterno, e trabalha também na Turquia, nos lugares fechados, através de sonhos, dentro do coração. A pessoa sabe que está certo ou está errado. Você tem uma vozinha, um tio, que mesmo você ter conhecido Jesus, faz coisas boas. Aquilo é o Evangelho eterno. Só que o Evangelho eterno não substitui, ele chama para Cristo. Mas Cristo tem que ser apresentado, o Evangelho da graça tem que ser apresentado. Então é simples o Evangelho. Mas o reino de Deus é complexo. A porta é estreita, o caminho é apertado. O reino dos céus é tomado a... Irmãos, vocês estão vendo o que nós dissemos aqui? Aliás, dissemos porque está escrito, né? E por que tantas pessoas ficam dizendo não? Eu vi hoje uma postagem dessa que me mandaram, tá? Valorize-se você mesmo. Quando você se valoriza, nada mais pode lhe atingir. Eu falei, tá doido? Pregador do Evangelho. Não é de longe, não. É da região, da terra que pertence ao reino dos céus. Pregando o Evangelho do inferno. Isso é egocentrismo, idolatria. Eu? Quem sou eu? Um conto ligeiro, um sonho que passa, uma erva que nasce hoje e morre amanhã. Ele é que é eterno. Jesus disse, quando Ele se manifestar, é que nós seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Nós não conseguimos nem ver Jesus como Ele é ainda. Como eu posso dizer? Não, eu sou santo, eu sou empoderada, eu sou empoderado, eu sou... Não. Quer ver outra coisa? Vou dizer para você, dentro do reino de Deus, quem foi de nós que a Bíblia autorizou a dizer que já está salvo? Quem? É uma pergunta mesmo, não é retórica não. Alguém se manifesta?
Porque às vezes a gente esquece, mas eu preciso aprender. Eu estou ensinando para vocês, mas eu aprendo enquanto eu falo. Tá? Não, mas pastor, eu não posso dizer que já estou salvo. Não, eu fui liberto. Eu fui liberto. Jesus Cristo salva. Mas eu já ensinei aqui o que acontece no final, né? E falo com a autoridade quem foi bombeiro. Você salva a pessoa, mas ela não está segura ainda, não está salvada. Ela pode cair de novo do barco. Ela pode cair da tirolesa. Ela pode cair do life belt. Ela pode escapar de você. Ela pode voltar a tomar choque. A viatura pode capotar, pode pegar fogo no caminho. Ela não chegou ainda. A vitória está no final. Não tem essa, irmão. Não estou seguindo ele porque eu já está. Não tem essa. O reino do céu, irmão, eu já disse, tem que fazer conta. Não é fácil entrar, não. O Senhor disse, porfiai por andar nesse caminho. Sabe o que significa porfia, irmão? Lute, batalhe, dê o sangue. Não, pastor, que isso? Fica de boa. Tá de boa. Não vai dar ruim, não. Não vai, não? Espera para tu ver. Olha só. Quem é que vai separar a semente? Deus. Porque nós somos muito parecidos. Quem vai separar o joio do trigo? Deus. O tempo da separação, tempo do fim. Com isso, talvez alguém possa dizer, pastor, então eu tenho que me isolar desse mundo cruel. Não, irmão. Paulo fez exatamente o contrário. O Senhor nos enviou, eu disse recentemente isso, não lembro aonde, como ovelhas no meio de lobos. Na quinta-feira que eu falei aqui. Como ovelha no meio de lobo. Nós não temos que sair do mundo. E tem mais. Eu aqui, porque é um culto de ensino, eu estou falando um pouco mais pesado. Mas eu tenho que entender, irmãos, que eu devo ser feliz. As pessoas devem vir em mim e em você, devem ver em mim e em você um exemplo de viver e não de desistir. Sabe, irmão, não tem cabimento aquele crente assim, ó. O que é? Eu estou indo para o céu, Jesus volta. Mas peraí, você quer que Jesus volta porque está livrado da sua dor? Ou porque você ama a volta de Jesus? Porque quem ama a volta de Jesus, fala de Jesus. Evangeliza. E nós somos chamados para isso. Agora, quem quer que Jesus volte porque está doendo, é frágil. Isso porque eu não quero dizer covarde. É frágil, é um crente frágil. E o Senhor nos fez fortes. Olha só, nós não fomos chamados para viver isolados. Tá? João capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, verso 15 a 18. Olha o que está escrito lá. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Irmão, Jesus veio ao mundo para quê? Não, mas alguém fala mais alto um pouquinho, só para eu sentir gozo no meu coração aí. Para salvar o mundo, alguém disse? Alguém mais? E dar a sua vida em resgate de muitos. Está preparado para isso? Não, pastor. Vamos ser trigo? O trigo alimenta aos outros, alimenta pessoas. Cansa, viu? Falar para você que cansa. Mas o gozo é fenomenal. Imanilda, não é fácil não, limpar, está aqui durante a semana inteira e a noite está aí, é fácil o negócio? Amanhã levantar, trabalhar de novo, não é não, né? Mas fala a verdade, não dá um gozo lá na alma? Irmã, acho que foi irmã Elza recentemente aqui, não o que vai acontecer depois, mas que gozo que é quando você vê alguém ali, você está de olho, chegou a hora do apelo, você quer ir à frente, eu vou junto com você, olha, Jesus está falando com você.
Que gozo que dá na alma. Eu não sei você, pelo menos comigo é assim, não sei se eu estou errado. Você fica a semana inteira em estado de graça, de contemplação, e você para assim e fala, oi, meu amigo. Sabe aquele negócio, você gostou do que eu fiz ou não? Estivemos orando junto, né? Sabe aquele negócio, uma comunhão, enquanto os outros, não, mas é você olha para cima e fala, Todo-Poderoso, ô chefão, coisa boa, canta, um gozo na alma, um estado de largueza de espírito. Agora quem junta, irmão, fica juntando, pode ver, a pessoa que é duro, ela fica aqui, o Osé sentou de lado, o Jefferson segurou a Bíblia com uma mão só, isso vai dar problema de tendinite. O pastor, mas ele, aqui esse vento aí vai fazer mal para ele, vai ficar doente. O irmão lá, ele não trouxe blusa, meu Deus, porque ele não. Mas por que ele não usa um terno? Por que a irmã está com a plaquinha? Ele vive perturbado, ansioso. O que vai ser amanhã? E o aumento e o aumento. Quem é da corporação sabe o que eu estou dizendo. Vem ou não vem? Aí 13 anos, 16 anos. Vem, Jesus. Não, mas quem está em Cristo, Jesus vem. Ele não vai me deixar faltar alimento. Não me deixa faltar vestimenta. Jesus é bom demais. É o trigo, sabendo, daqui a pouco eu vou ser arrancado. E o mestre vai tirar de mim o melhor. E eu vou alimentar as nações. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o joio se opõe às verdades e aos ensinos divinos, né? O trigo, ele possui, eu disse aqui que o trigo tem semente, né? Ou seja, o trigo tem o trigo. Ou seja, possui essência. E o joio tem o quê? Termina com ência também. Aparência. Agora eu lembrei de João 15 também, né, de domingo. É aquela árvore bonita, irmão, lindona. Enche de gente embaixo. Passa, se reúne ali. Mas e fruto? Não tem não. Deixa Jesus passar. Só quem gosta de aparência é ser humano. Jesus gosta de fruto. Trigo está lindo, irmão, mas dá comida. E o joio está mais bonito ainda e não dá nada. Vai para o fogo. Irmão, eu não sei se vocês estão entendendo. Não é simples, não. O evangelho é simples. Alguém diz, pastor, mas é assim? É, irmão. Foi Jesus quem falou. Vai para o fogo. Não der fruto, vai. Alguém disse para mim, mas pastor, a maioria das pessoas da igreja não dá fruto. Eu falei, olha, não é comigo. Mas o dono da igreja disse que não quer com ele, não serve. Numa hora não dá fruto. Desculpa aí, hein? Eu vos chamei, vos nomeei, para que vocês façam um templo bonito e fica tudo ali embaixo. Não foi assim? Ouvindo o coach. Hoje, não vou falar que pode estar aí. Não fala dos coach não, que eu quase queimei a língua da última vez aqui. Amo vocês, meus irmãos coach. Mas é que o evangelho não é coach. O coach é autoajuda, é tirar o melhor do homem. O evangelho é matar o homem. É isso que vocês têm que entender. Deus abençoe vocês. Mas olha só, irmão, nós temos que entender que é o Senhor Jesus quem disse isso. Foi Jesus quem falou isso, tá? Vai para o fogo. Então, os versos 26 e 29 nos mostram isso, né? Agora, eu acho que essa é a parte final, irmão. Então, acabamos aqui, tá? O trigo produz fruto. E fruto, na Bíblia, o que é fruto? Alguém lembra de alguma coisa que é fruto aí? Gálatas. Longanimidade, amor, mansidão, temperança, domínio próprio. Isso é fruto. Alguém disse mais alguma coisa aí? Fé, bondade, mansidão, gozo. Você sabe o que é gozo, irmão? Gozo, desculpa a expressão, tá? Mas é a figura do pastor. É o bobo alegre. Ele está apanhando, está assim. Glória a Deus. Você está feliz? Estou. Como é que você está? Do jeito que Deus quer, melhor que mereça. É gozo.
Mas você não pode ser assim, você está mentindo. Não, estou mentindo não, é assim mesmo. Eu sou assim mesmo. É o meu jeitão. É o que me alimenta, é o que me dá sono. Irmão, vamos ser sinceros. Tem umas coisas que tiram o sono do ser humano, não é verdade? Mas, irmão, eu já notei o seguinte, irmã Eula, e está aqui a rosa de prova também. Eu durmo bem, irmão. Quando eu me acordo, é que Deus quer que eu vá orar. Eu tenho que entender isso, você não está entendendo. A pessoa faz errada. Ai, eu estou com insônia. Toma Dramin e não sei o quê. Irmão, era a hora de orar. Né? Porque eu acho difícil. Eu tenho ali o danadinho, ele chama celular. Esse celular é terrível. Ele não deixa a gente dormir, não. E se você flertar com ele um pouquinho antes de dormir, olha, ele vai dormir com você. É igual o Jô, ele vai com você para a cama. Você não vai dormir sem ele. E quando acorda já, pastor, o senhor não faz? Faço, mas é quando o despertador desperta, porque depois que eu embaleia, tchau. Mas você dorme tanto assim? Não, eu durmo pouco. São poucas horas. Mas quando eu durmo, durmo. Não tem esse negócio de, pastor, ali acordei, não. Eu noto isso. Quando alguma coisa tira o meu sono, que aparece leve, é Jesus falando, vamos conversar? Aí vamos orar. Porque nós sabemos, né? Cá para nós, né? Irmãos, eu moro num condomínio simples, né? E nós sabemos como é que é, né, filho? Hoje tem cachorro para todo lado, né? Se eu estiver aumentando, você levanta a mão aí, me corrige, que você sabe que você pode dizer. Irmão, mas se eu for gravar alguma coisa importante, eu falar, orar por alguém, qual é o primeiro incomodado, filho? Cachorro. Usado mesmo para o inimigo. Começa o jeito. E não consigo. Você tem que sair. É um negócio. E não, mas você está dizendo que o cachorro é do mal. Não, é porque é uma criaturinha frágil, irmão. Às vezes isso acontece com criança também. A criança chora. Tenta orar, ficar um tempo com Jesus. Tenta para você ver. Você ajoelha, o telefone toca. Você escuta o brrr do celular. Chega o vizinho, chega a visita em casa. Passa o caminhão do gás, da pamonha. Passa o fumacê, cachorro late. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você tenha contato com o Senhor. Agora, põe um filme, uma série. Às vezes você zera ela ali, você nem vê. Às vezes a esposa, amor, quem, aonde? Uma vez teve um irmão que gritou gol dentro do culto. Ele estava tão absorto ali no celular. Ali. Mas foi, todo mundo viu. E era o mesmo que dizia, pastor, olha, tem um negócio com Cristo, pode estar decidindo o campeonato, mas você tem que ir para casa do Senhor, eu vou. Vai, mas leva junto consigo. Ou senão fica assim, né? Parece que eu estou fora do assunto, né? Mas não estou não, irmão. Não dá fruto. E mais, os filhos, irmãos, eles vão observando, vão vendo. O homem é violento, o filho vai ser violento. A mulher é bocuda, o filho vai ser bocuda. Mas pastor, e o que quebra isso? Jesus. Irmão, eu estava comentando com a Rosa, isso é real, mesmo que há muitos ensinadores, teólogos aí, que estão sendo seguidos aos milhares aí, ensinando que esse negócio não existe. Irmão, vou dizer para você, tudo bem, talvez a irmã Neuza Itioca, entre outras aí, Valnice Milhome, em algum ponto deve ter errado, não sei, mas eu quero dizer, irmãos, que homens e mulheres são levantados, é que muitas vezes o pão é para aquele lugar, a pessoa pega o pão daqui e vai comer lá. Eu estou trazendo algo para a igreja aqui, alguém pega daqui, olha o que o pastor disse, manda para a igreja lá na Bahia. Não, ele devia estar aqui, vive a cores para entender o motivo, o porquê. Porque, irmãos, a maldição ela vem seguindo sim famílias. Nós tivemos na semana passada com uma família, que é uma sequência assim, entre os homens e mulheres. É bebida, em alguns prostituição, e aí por diante tristeza. Eu já tratei de famílias, de pessoas tirarem a vida. Irmão. Em famílias que pessoas se suicidam. Só que aí alguém diz, e precisa, mas cura hereditária não precisa. Sabe quando não precisa? Em casos como
Eu e alguns que aqui estão. Quando aceita o sacrifício de Jesus e dá fruto, que é o fruto do Espírito, aí quebrou toda a maldição. Mas se não quebrou, precisa de ajuda. Então existe sim. Pode ser que não para todos, mas precisa sim. Sabe por quê? Porque o joio, vocês viram aqui o que é o fruto do Espírito, né? Observem na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Não precisa ser somente aqui você que está online. Veja na sua congregação. As pessoas que dão fruto do Espírito são verdadeiros trigos. E a palavra do Senhor nos diz que se continuarem assim até o fim, serão arrebatadas para estar com o Senhor. Mas tem um outro lado que você vai identificar na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. E eu estou falando aqui de cristãos. Porque tem no serviço lá aquela pessoa que se diz crente, mas ela não dá fruto do Espírito, ela dá fruto da carne. E qual é o fruto que o joio produz? Ira, depressão, perturbação, impaciência, malignidade, perversidade, infelicidade, rixa e outras desgraças mais. Quando você vê alguém assim, é joio. Irmão, vamos ser sinceros, tem na família sim, tem no trabalho sim, mas tem na igreja também. Mas vou dizer, o que é que vai acontecer com o joio? Junta tudo e queima. E sabe o lugar onde vai ser queimado? Num lugar que não foi, olha só, outro detalhe, quando a pessoa disser, mas eu não acredito que Deus criou o inferno. Não, não foi não, irmão. O inferno, o anticristo, o falso profeta e o diabo, foi preparado um lugar para ele chamado Lago de Fogo. Tá? Para eles. Mas aqueles que dizem Senhor, Senhor, faz milagre, maravilha, arrasta pessoas, ensina errado, cria joio, naquele dia vão chegar e dizer Senhor, em teu nome, o Senhor vai dizer, lançai-o nas trevas exteriores, preparado para, não era para eles, é que eles foram. Irmãos, o reino de Deus é essa, eu estou falando, tem que fazer conta, não é ir no bando, é ser especial, é ter essência, não é o que eu quero, é o que Ele quer, não é o que o meu coração manda, não, é o que Ele manda, porque sabe, irmão, sinceramente, algumas coisas que meu coração manda agora, vai descansar, Ricardo, chegou a hora, trabalhando 3, 4 empregos, correndo, vindo e dando, para um pouquinho, rapaz, vai ver sua vida, você tem parente, você tem vida, você teve emprego, você não está precisando, com todo respeito, de dinheiro. Quem que não precisa, né? Mas você pode muito bem, você sair, vai para aqui, vai para acolá, mas sabe o que é que o Senhor Jesus manda? Está escrito. Quem será? Significa que não vai ter muito. O servo, mas não é somente servo, fiel, que quando o Senhor voltar, vai o encontrar descansando, jubilado, não é isso? Trabalhando. A vontade, irmão, de jubilar é grande. Não esconde isso não, que é mentira. Mas servir a Deus é melhor. E com gozo na alma. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que o Senhor possa falar melhor ao vosso coração. E que o Senhor Espírito Santo possa transformar as nossas vidas. E eu fico encantado, sabe por quê? Vocês estão aqui e nem vai ter prêmio, né? Aqui não, mas vai ter na glória. Irmãos, eu vos garanto, pela palavra de Deus, aqueles que estão aqui conosco, que caminham nessa palavra, vocês vão ver que valeu a pena. Em nome de Jesus. Amém?